Eu achei estranho isso, né? Me falaram que iam ter algumas manifestações pelo Brasil ontem e eu acabei vendo só carnaval e micareta e povo enchendo a cara nas ruas pelo Brasil. Bom, mas isso não importa, a gente já esperava que fosse ser assim, afinal de contas a Lei Rouanet é que financia esse tipo de manifestação. Porém, o que mais chamou a atenção foi o nosso excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, aquele que mais dá entrevistas na história do judiciário internacional, não demorou para postar a seguinte postagem. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro em defesa da democracia. Olha que curioso. Quando a direita coloca milhões de pessoas nas ruas, não é democracia, tá? Aí é fascismo, é nazismo. Quando a esquerda coloca alguns bebum e artistas financiados pela Lei Rouanet, aí sim é uma defesa da democracia. Continuando. Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Olha que gracinha, né? Em alguns momentos defender o Supremo Tribunal Federal. Falar nisso, eu quero ver isso aqui, ó. Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina. Olha o tanto de gente defendendo terrorismo, né? Mas não, defenderam o STF. Agora eu queria entender, Gilmar Mendes, se isso aqui realmente é a defesa do STF. Ei, comunista, qual é sua missão? Acabar com o capital e fazer revolução. Curioso como pro Gilmar Mendes isso é uma defesa da democracia. Continuando. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania, né? A bandeira do Brasil. Eu só vi vermelho, inclusive, até aqui falo, olha só que interessante, né? Esquerda teve grande bandeira do Brasil, mas o vermelho prevaleceu. Vamos lá, vamos continuar, porque o Gilmar Mendes ele é muito importante quando ele fala. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática do comunismo, da bandeira vermelha, em grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário. Pacto nacional, tá, por favor, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. O país chama por estabilidade, por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública como vocês soltam todos os traficantes e corruptos, meio ambiente e justiça social. Somente com a unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte. O que você está falando em construir um Brasil mais forte? Você é o ministro do STF, você não tinha que estar falando nada disso. O próprio Gluck reconhece, olha só. Sobre a incoerência, ministros do STF devem manter imparcialidade judicial. Envolver-se em debates políticos pode ser visto como um conflito, pois o judiciário deve julgar sem viés partidário, conforme a Constituição Brasileira, artigo 95. Fontes variadas, como Análise Folha e Estadão, debatem isso, mas não há consenso absoluto. Então, vamos vir aqui agora, nisso aqui, ó. Fim de semana de calor no Rio termina com tumulto e 60 ônibus depredados. O povo da esquerda foi para a rua e o resultado, 60 ônibus foram depredados. Tá achando que é brincadeira? Tá aqui, ó. Olha o pessoal da democracia do Gilmar Mendes fazendo um arrastão. Isso que você está vendo é um arrastão, eles estão roubando ali um restaurante nesse domingo. Por quê? Porque a esquerda foi para as ruas. E quando a esquerda vai para as ruas, é sempre isso que acontece, né? E por que eles foram para as ruas em Copacabana? Porque teve show. Show pago com o nosso dinheiro, com artistas decrépitos da Lei Rouanet, que eles retiraram das catacumbas do cemitério artístico, e tá lá cantando. E o curioso é isso aqui, ó. Então, obviamente, foram lá encher a cara de cachaça, participar de um show sem nem saber o que era aquilo ali. Mas isso para o Gilmar Mendes, isto sim é democracia, tá?
Para o Gilmar Mendes, a democracia é o povo depredando ônibus, roubando o povo, usando droga nas ruas, enchendo a bunda de cachaça, com artista pago pela Lei Rouanet, isto com bandeira da Palestina. Curioso. Mas eu só queria falar isso, tá? Mais uma prova de que realmente o nosso Supremo Tribunal Federal está 100% politizado. É por isso que eu volto a falar, isso que eles chamam de PEC da blindagem, o PEC da bandidagem, gente, seria a PEC que poderia romper a coleira que o STF tem no Congresso. O Congresso está dissolvido. O Congresso hoje não tem coragem de votar de acordo com o clamor popular, com medo de represália da Suprema Corte. Podem bater em mim o quanto vocês quiserem. O problema no Brasil hoje é a ditadura do judiciário. Enquanto eles tiverem controle do Congresso, essa ditadura vai só piorar. Tá bom? Um abraço. Isso que acabou de acontecer é tão sério, é tão bombástico, que eu vou tentar nem dar opinião. Porque, sinceramente, de certa forma é triste ver o que está acontecendo com o Brasil. A maneira como o Brasil agora é visto como país violador de direitos humanos e que na Suprema Corte tem um super violador, um supremo violador de direitos humanos. Se você não está sabendo, vai saber agora. Olha isso daqui. O governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Essas sanções financeiras na qual ele está falando é a Magnitsky. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Moraes com lei Magnitsky usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros que violam direitos humanos. Eu acho que aqui a Globo esqueceu de colocar, né? Econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. Essa pena, como vocês sabem, essa punição, essa sanção, foi primeiramente aplicada ao Alexandre de Moraes. Bom, constatou-se que o Alexandre de Moraes, a fonte de renda dele não é necessariamente o salário como ministro do STF, mas os proventos, né, a renda do escritório de advocacia no qual ele é dono junto com a esposa dele, esqueci o nome dela, Viviane. Viviane. E aí, a interpretação do governo americano é que o Alexandre de Moraes estava usando esse escritório de advocatício e a mulher dele para continuar com acesso às contas, ao sistema financeiro, o que é uma sanção. Então, se ele está sancionado, ele não poderia ter isso. Resultado foi esse aqui, ó. O governo Donald Trump inclui a mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, na lista dos sancionados junto com o marido. A punição foi estendida a ela depois de bolsonaristas apontarem que Viviane seria importante braço financeiro da família. Olha, isso aqui não é verdade, porque a sanção jamais acontece sem provas documentais. Até porque se a pessoa depois for recorrer para se defender, o governo, né, o Departamento de Estado tem que apresentar provas documentais, né, de que realmente, olha, ele estava burlando a sanção através dessa forma e por isso a sanção foi estendida. A inclusão foi feita durante a viagem do presidente Lula, que é a pior parte. O Lula está nos Estados Unidos agora, ele está em Nova York para participar da ONU. E a tendência é que Lula responda ao Trump durante o discurso no debate da Assembleia. Nessa terça-feira, o Brasil é o primeiro a falar segundo. Então vai ter um quebra-pau ali. O que você acha, hein? Lula vai falar em primeiro lugar, depois vai falar o Donald Trump. Aí tá, ela é sócia no escritório de advocacia e uma das donas, juntos com os filhos, do Lex Institutos de Estudos Jurídicos, uma entidade da família fundada por Moraes no ano de 2000, mas depois repassada ao controle da família. O instituto é proprietário de 11 imóveis, sendo um deles a residência de Moraes em São Paulo. Em agosto, o deputado Eduardo Bolsonaro disse à Folha que havia passado a percepção ao governo Trump de que sancionar Moraes sem incluir Viviane seria contraproducente. Ele a descreveu, na época, como o braço financeiro do magistrado do STF. A motivação seria que parte do rendimento do casal é fruto da atuação dela como deputada. Isso pode ocorrer como... Bom, resumindo, mas parece que não é só isso. Eu fui ver aqui, porque normalmente quem tem informações de dentro do que está acontecendo é o Paulo Figueiredo. Então eu fui no perfil do Paulo Figueiredo, vou aumentar aqui, eu fui no perfil dele para dar uma olhada em um detalhe, que é esse aqui, aí vamos lá. E ele colocou isso aqui, ó. A postagem que ele colocou por último, mas não está aparecendo por quê, porcaria? Está aqui, ó. Missão dada é missão cumprida. Viviane e Lex devidamente sancionados. E o dia ainda não acabou. Shana Tová, não sei o que significa isso. O Lex, que é o Instituto de Estudos Jurídicos do Alexandre de Moraes, no qual o Alexandre de Moraes aparentemente colocou todo o patrimônio dele, também foi sancionada. Aqui, ó. Exclusivo. Escritório de Advocacia Barsi de Moraes também. Acabou de sair essa aqui, ó.
também foi sancionado pela Magnitsky. Rapaz do céu. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui acabou de sair, gente. Uma coisa que a imprensa não percebeu ainda, o escritório Barsi de Moraes Advogados também foi sancionado hoje. Mesmo sem aparecer nominalmente na lista, isso acontece porque Viviane Barsi de Moraes foi sancionada sob a Global Magnitsky. Detém mais de 50% do escritório. Pela chamada 50% Rule do OFAC, qualquer entidade em que sancionados tenham participação agregada de 50% ou mais é automaticamente bloqueada. O Tesouro dos Estados Unidos explica claramente: qualquer entidade possuída ou agregada direto ou indiretamente em 50% ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas é considerada por si só uma pessoa bloqueada. Os bens e interesses em bem de tal entidade são bloqueados independentemente da quantidade estar ou não na lista da OFAC. Como Viviane detém mais de 50% do escritório, não foi necessário sancioná-lo nominalmente. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto. Pelo mesmo motivo, foi necessário sancionar explicitamente o Instituto Lex, onde Viviane detém apenas 25% e outros 75% pertencem aos 3 filhos de Alexandre de Moraes, cujos nomes também estão sendo avaliados pelas autoridades americanas para verificar a necessidade de sanção. Puta que pariu. Eu vou até parar o vídeo aqui agora. Cara, essa bomba apareceu, foi postada enquanto eu estou gravando o vídeo. Então, peraí, é o Moraes, é a Viviane, é o Instituto Lex e o Escritório de Advocacia do Moraes. Tá tudo sancionado. Minha Nossa Senhora. Será que é esse o futuro dos outros ministros da Suprema Corte, caso eles continuem avançando nessa sanha totalitária de perseguição da direita, de condenação de pessoas inocentes, de julgamentos ilegais e de inquéritos ilegais? Só o futuro nos dirá.